Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, Escola de Capacitação e Desenvolvimento para Estudantes. E nesse vídeo eu queria te falar sobre avaliação, sobre como verificar as suas avaliações, como considerar e pensar nos resultados que um processo avaliativo traz para você quando a gente pensa em simulados. E eu resolvi gravar essa aula, porque esses dias eu estava conversando com uma aluna que eu acompanho, e ela estava meio chateada porque ela fez um simulado e ela estava lá fazendo as considerações dela sobre esse simulado, sobre o resultado, sobre o rendimento dela. E eu vi que ela estava fazendo algumas considerações talvez erradas, que prejudicavam a visão dela sobre aquilo que de fato aconteceu naquele simulado. Então, eu queria falar sobre isso hoje para te explicar, para te mostrar como considerar, como de fato avaliar os resultados da sua avaliação. E quando eu falo de avaliação, né, pensando aqui em rotina de estudo, em vida de estudante, eu estou pensando principalmente em avaliações para quem estuda para Enem, vestibular e concurso público, que são simulados. Você sabe que treino é treino, jogo é jogo, e que dentro de uma rotina de estudo de quem estuda para Enem, vestibular e concurso público, é fundamental que você se exponha a processos avaliativos eventuais, né, os simulados. E quanto mais você fizer isso, melhor, na verdade. Né? O mínimo que você deveria fazer, não sei, é um simulado por mês, né? Dependendo do ciclo de estudo que você tem, do tamanho da sua jornada. Mas o ideal é que você fizesse toda semana, se possível, nem que seja um micro simulado. Eu até defendo que você deve fazer, na verdade, micro simulados semanalmente e simulados de verdade a cada fechamento de ciclo, a cada mês, pelo menos, a cada quinzena, não sei. O fato é, você tem que fazer simulado. E tem muita gente que não faz, que procrastina, que enrola, porque tem medo de ver resultado, certo? E o problema é, aquilo que não é avaliado não pode ser melhorado. Se você não se avalia, você não sabe de verdade que tipo de resultado a tua rotina de estudo está entregando para você, né? Então, por isso que é muito importante você fazer simulados e mais importante do que fazer é entender o resultado. Então, eu vou trazer aqui você para o meu quadro, para a gente começar a rabiscar aqui umas coisas e conversar sobre isso, né? Sobre o processo avaliativo e sobre o resultado que isso gera. Então, para começar, deixei uma frase aqui que é bem frase de cursinho, né? Não, juro para você que eu não sei bem de onde que veio essa frase, mas olha só, ela diz assim para a gente: existem dois tipos de dor. As dores que te machucam e as dores que te fazem mudar. E por que eu trouxe essa frase aqui? Porque quando a gente faz processo avaliativo, quando a gente faz simulado, né, o simulado ele te mostra alguns problemas e às vezes você leva um pau do simulado, você vai muito mal. E isso provoca uma dor, né? A dor do estudante é uma nota ruim, geralmente, né? Porque nota de simulado te diz alguma coisa, né? Quando você faz um simulado no final de um mês inteiro de estudo para verificar, né, teu rendimento em relação àquilo, aquilo é um momento de dor, porque é um momento de julgamento, né? E todo julgamento acaba causando na gente algum tipo de dor. Mas tem dores que machucam e que só machucam, mas tem dores que fazem você mudar. E a ideia aqui é a dor que faz você mudar. Então, olha só, quando você tem um processo avaliativo, você faz ele mirando, né, tentando observar, na verdade, né, o alvo final disso aqui é um resultado. E aí fica a pergunta, o que eu estou avaliando, afinal de contas? Que tipo de resultado eu estou tentando enxergar? Então, eu vou te dar um panorama geral aqui, depois fazer umas continhas matemáticas para te fazer entender umas coisas. Primeiro, o que eu estou avaliando no fim das contas? Eu estou avaliando o meu rendimento geral e específico. Então, é importante aqui, um primeiro erro dessa minha aluna que estava comentando sobre o simulado dela, foi só considerar o resultado geral. Ah, das tantas questões que eu fiz, acertei X. E era isso. E o resultado dela ficou por isso. E não é. Né? Quando você faz um processo avaliativo, você sempre tem um número total de questões e um número de questões que você acertou. Só que esse número total, geralmente ele é segmentado. Né? Você tem questões gerais, questões específicas, ou questões de uma área e questões de outra área. E dentro de uma área você pode ter 2 ou 3 ou 4 disciplinas. Né? Eu vou usar aqui o Enem para ilustrar. Imagina que você fez um simulado do segundo dia de Enem. No segundo dia de Enem você tem natureza e matemática. Só que natureza tem prova de quê? De biologia, física e química. Então, quando você avalia resultados, você não vai olhar para o simulado de 90 questões. Você pode até olhar para esse resultado,
Mas o principal resultado é qual foi meu resultado em matemática, qual foi meu resultado em natureza. E de natureza, que tem essa subdivisão, qual foi meu resultado em biologia e física e química. Eu preciso ver o resultado específico. Ele me diz algumas coisas, tá? Então, quando a gente faz um processo avaliativo, eu quero ver meu resultado nesse sentido, geral e específico. Quando você também avalia o teu processo, né, de simulados, outro ponto que você tem que observar é o seu tempo de prova. Quando você faz um simulado, você está considerando isso aqui, o seu tempo de prova? Por exemplo, digamos que você foi bem no simulado, mas você respeitou o tempo máximo de prova, ou você fez aí um simulado que era para você ter feito em 5 horas, você fez em 6, você fez em 7. Então, isso precisa ser colocado em pauta, né? Porque o tempo de prova, ele é um fator limitante da tua competência. O que significa isso? Significa que você pode até ser bom em matemática, você pode até ser bom em direito tributário, mas você consegue ser bom em matemática e direito tributário tendo apenas, sei lá, 3 minutos para fazer uma questão? Ou você só é bom nesse conteúdo se você tiver 10 minutos para fazer uma questão? Isso tem diferença, né? Então, o tempo de prova é um fator limitante para a tua competência e isso precisa ser avaliado. Você foi bem, você foi mal, você teve um resultado legal nessa tua prova ou nesse teu simulado, respeitando o tempo, você terminou antes do horário. Se você foi mal e terminou faltando 1 hora, será que essa 1 hora que você deixou de fazer a prova não fez falta? Ou será que você chegou no final da prova de 5 horas e você chegou lá devendo 15 questões? Então, isso tudo faz diferença. Então, você tem que avaliar o seu tempo e buscar formas de melhorar e adequar o seu tempo de prova para aproveitar cada minutinho que essa prova te deu, tá? Isso é outro ponto. E tem ainda o seguinte, né? A gente vai trabalhar bastante em cima disso aqui, ó. Tem ainda a questão das lacunas. Lacuna é justamente o quê? É a parte ruim do teu simulado, é onde você foi mal. Aqui, né, quando a gente fala de um simulado, digamos que você fez ali 90 questões e acertou 75. Então você tem o que ali? Você tem 15 questões que você errou, portanto você tem 15 lacunas. Você tem 15 problemas, 15 coisas que você precisa resolver, tá? Então, se a lacuna é um problema, o teu foco tem que ser na solução. O que você não pode fazer, o erro de qualquer estudante é ignorar consequências de um simulado. Então, se eu errei 15 questões no meu simulado, eu preciso descobrir por que eu errei. Eu preciso descobrir do que são essas questões que eu errei, certo? Isso é fundamental para você ter um bom resultado e um bom rendimento, tá bom? Então, se puder, verifique isso. Mas agora sim, mais do que tudo, né, na hora de verificar os problemas, resultados e rendimento, o ponto-chave dessa aula é isso aqui que eu vou te mostrar agora, que é o erro justo e o erro injusto. Que é justamente o problema que eu vi dessa minha aluna, que não estava sabendo avaliar o resultado dela. Aí, para ajudar, para ficar mais fácil, eu já fiz aqui uma colinha, vou usar aqui de referência, só para acelerar as matemáticas aqui que eu quero te mostrar. Seguinte, ó, eu vou considerar aqui como nosso exemplo, tá? Vamos falar de erro justo e erro injusto, para você pensar melhor aí nos teus resultados. Se um resultado bom é bom mesmo, se um resultado ruim é ruim mesmo. Então, vamos usar aqui como referência uma prova de Enem. Tá? Vou usar aqui como referência que você fez uma prova de Enem e que você usou, nesse caso dessa prova de Enem, talvez uma prova do segundo dia que tem 90 questões. E dessas 90 questões, tem uma subdivisão aqui que é o seguinte, você tem 45 questões dessa prova dentro de uma área chamada natureza e outras 45 questões dentro de outra área chamada matemática. Deixa eu escrever logo inteiro para não parecer que as duas são a mesma coisa, né? Natureza. E aí vou pegar aqui o exemplo de um aluno, certo? Digamos que eu tenho um aluno que fez esse simulado e ele tem lá 90 questões. E aí digamos que ele acertou 70 das 90 questões, certo? E esse aluno que acertou 70 de 90 ficou chateado. Por quê? Porque aqui nesse resultado ele acertou mais ou menos 78% da prova. E a meta dele era bater 80%. Aí ele chega para mim e fala, pô, Thiago, eu fui mal, ou não fui tão bem quanto eu gostaria, porque eu não atingi o meu 80%. Só que repara, aqui eu estou olhando para o geral, para um resultado geral, e eu estou considerando aqui o seguinte, erros justos e injustos. Olha só, o que é o erro justo? O erro justo é aquele erro que você cometeu de um conteúdo que você estudou.
E tudo bem, se você errou, beleza, tem que resolver e pronto. Agora, o que é um erro injusto? Se eu analisar essa prova de 90 questões, eu tenho que perguntar o seguinte: das 90 questões, do conteúdo cobrado nessas 90 questões, será que todo o conteúdo que está aqui eu de fato estudei? Não. Nesse meu exemplo aqui, eu vou trazer, por exemplo, o que é o erro injusto. É aquele erro que você cometeu em cima de uma questão que você sequer estudou. Digamos que esse meu aluno, dessa prova de 90 questões, ele só estudou de verdade, né, ele só viu aula, só, enfim, trabalhou o conteúdo, na verdade, de 80 questões. Então, vamos colocar aqui na verdade, ele acertou 70 questões, e quando a gente para analisar aqui, ele acertou 70 questões que ele estudou, só que de uma prova que só tinha 80 questões que ele estudou. Outras 10 questões, que por sinal ele errou, são questões de coisas que ele ainda vai estudar, né? Digamos que a gente está aqui falando em outubro, então esse aluno ainda tem aí um tempo de aula no cursinho, e ele ainda iria estudar alguns conteúdos, tipo, sei lá, genética. Então, ele errou 2, 3 questões de genética, mas, pô, ele nem estudou isso ainda, ele nem sabia esse conteúdo. Então, esse é um erro injusto. E aí, o que eu faço, então? Na minha matemática aqui, eu considero como rendimento de verdade o quê? Das 80 questões justas que ele fez, de conteúdos que de verdade e que de fato ele já estudou, quantas ele acertou? Ah, aí já muda. De 70 questões feitas dentre as 80 que ele de fato estudou, ele só errou 10 questões de fato dentro daquilo que de verdade ele já estudou. Isso quer dizer que o rendimento dele aqui subiu para 87,5. Então, de verdade, ignorando os erros injustos, né, porque de fato ele tinha que errar, afinal de contas ele não estudou mesmo, né, considerando aquilo que ele estudou e avaliando aquilo que ele estudou, o rendimento dele foi de 87,5. Ou seja, aquela prova que quase bateu a meta, na verdade passou da meta. Entende? Então, esse é um ponto que eu preciso avaliar. Quando eu faço um simulado, eu tenho que simular e avaliar o quê? Eu preciso avaliar aquilo que eu estudei. Não faz sentido eu avaliar aquilo que eu não estudei. Eu não vou avaliar se alguém joga futebol bem ou mal, botando ele para jogar basquete. Né? Não faz sentido. Então, nesse caso, o ponto-chave aqui é esse, tá? É considerar o erro justo e o erro injusto. E ainda assim, considerando também, né, a questão aqui das especificidades, como é que eu poderia avaliar também aqui? Digamos que das questões de matemática, se eu considerar ali, né, agora ignorando aqui os erros injustos, né, digamos que ele fez ali questões de matemática e natureza. Digamos que de natureza, esse aluno, esse estudante, ele fez aqui, deixa eu ver no controle, ele acertou 40 das 45 questões, digamos, certo? Nesse caso, qual foi o resultado dele aqui? O resultado dele foi 88,9%. Então lembra que lá no começo ele estava meio triste, né, porque ele não bateu a meta? Olha só ele dando show aqui, né? Ele acertou natureza 88%. Digamos que era um estudante que quer medicina. E isso aqui tem peso 3. Então, vou acertar 40 de 45, tá ótimo, certo? Então, ele que estava lá meio triste, pensando assim, poxa, né, não atingi minha meta. Olha só ele batendo e muito a meta dele. Então, isso é um resultado que me diz alguma coisa. E lá em matemática? Lá em matemática, ele tinha... Cadê? Ele tinha 30 questões que ele acertou das 45 que ele fez. Então aqui eu tenho, né, um total de 66,7 de rendimento. Então, aqui em matemática, ele não foi tão bem, certo? Mas em compensação, pensando que ele quer medicina, tem cursos por aí, né, lá no SISU, em que matemática tem peso 1. Então, nesse caso, também não faz tanto estrago assim. Né? Dentro do que ele pode errar, ele não é obrigado a ir tão bem em matemática, afinal de contas, é peso 1. Ele é obrigado a ir muito bem em natureza, porque para ele é peso 3. Então, esse é outro ponto. Eu estou indo bem naquilo que eu preciso ir bem, né? Geralmente os concursos vestibulares, Enem, quando a gente pensa lá no SISU ou qualquer outro mecanismo, né, eles geralmente têm peso. E esse peso diz o que para você? Que você tem que ir bem naquilo. Outras áreas não têm tanto peso assim. Elas dizem o quê? Que ali você não precisa ir tão bem. Então, uma pergunta que fica é: você está indo bem naquilo que você precisa ir bem e você está indo mal naquilo que você pode ir mal? Se isso está acontecendo, então está tudo certo. Claro? Tá bom? O que mais? E quando eu olho aqui na prova de natureza, ele tem ali 40 acertos de 45 questões. Tá ótimo, mas vamos dar uma olhada no específico, né? Você também tem que observar isso. Se você tem provas
que tem conteúdos subconteúdos ou sub-áreas, analise também essas áreas, né, particularmente. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nesse meu exemplo, né, o aluno acertou ali 40 de 45 em natureza. E ele fez prova, né, de biologia, física e química aqui dentro. Então, misturadas aqui nessas questões de natureza, esse meu aluno tem biologia, física e química. E aí, digamos que ele acertou isso aqui, ó. Lá em biologia, ele acertou 15 das 15 questões. Lá em física, ele acertou 11 das 15 questões que tinha. E lá em química, ele acertou 14 de 15 questões. Isso quer dizer o quê? Que o rendimento dele em biologia foi 100%, então temos aqui um aluno gabaritando biologia, temos um aluno aqui com 73% em física e um aluno aqui com 93% em química. O que significa isso? Que, continuando a estudar daqui para frente, né, ele vai manter o ritmo dele em biologia, porque está dando certo, ele vai manter o ritmo dele em química, porque está dando certo, mas ele precisa talvez aumentar o rendimento dele, o trabalho dele em física, para subir, quem sabe, um pouquinho mais, embora, claro, 73% esteja ótimo, tá? Então, se eu olhar para cá também, isso me diz o quê? Isso me diz que talvez em física eu preciso fazer um esforcinho a mais para subir meu rendimento ali e manter um bom rendimento como eu tenho em biologia e química, tá? Então, fazendo isso, esmiuçando os resultados, você consegue enxergar coisas. E aí, essas coisas que você enxerga, elas são resultados. E esse resultado, ele tem que me dizer alguma coisa. Então, a grande coisa do processo avaliativo é essa. O que o resultado me diz, certo? O que isso me diz? Isso aqui tem que ter consequência. Então, quando eu fiz um simulado avaliativo e observei resultados, o que eu estou vendo aqui então? Eu estou vendo rendimentos que me dizem onde eu estou indo bem, onde eu estou indo mal, onde eu estou melhor, onde eu estou pior e o que eu vou fazer a respeito disso, tá? Então, nessa aula, o que eu queria te mostrar era só um pouquinho disso, para que você consiga entender, né, que dentro de um processo avaliativo você tem formas diferentes de ver teus resultados, tá bom? E é importante você ter isso em mente, porque esses resultados eles direcionam a sua rotina de estudo. Tá? Pensa que qualquer simulado que você faça de caráter avaliativo precisa ter uma consequência na tua vida logo depois. E qual é essa consequência? Essa consequência ela vem do resultado e daquilo que você visualizou com o seu resultado. Tá bom? Então, eu espero que isso tenha feito sentido para você. Deixa eu abrir a câmera aqui para olhar para você. E pedir, então, né, que você deixe aqui um comentário sobre aquilo que você avalia, quando você se avalia. Né? Quando você faz uma avaliação, um simulado, você tem esse cuidado, né, de fazer anotação, de registrar, de fazer gráfico, de fazer tabelinha, qualquer coisa para você verificar esse teu resultado? Porque o que eu não falei aqui eu estou olhando para uma única prova. Né? Mas é importante que durante toda a sua jornada de estudo preparatório, você faça simulados, vários. E aí, o que é importante fazer? É importante você olhar isso também ao longo do tempo. Né? Esse monte de resultado, esse monte de numerozinho, essa matemáticazinha que eu fiz aqui com você, é para uma coisa só. Mas faz isso ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 simulados, pelo menos. Quando você faz isso, você consegue ver alguma coisa subindo, alguma coisa descendo, você consegue ver rendimento melhorando, rendimento piorando, e isso te dá uma sensação de quê? De resultado real. E aí você consegue ver o que a tua rotina de estudo de fato está entregando para você. E baseado no que ela está entregando, tem a consequência. Então, qual é a consequência? Você vai estudar um pouquinho mais aqui, um pouquinho ali, você vai repensar teus métodos. O fato é que uma avaliação tem que te dizer alguma coisa, certo? Se você faz, por exemplo, um acompanhamento com um nutricionista e ele faz uma avaliação da sua saúde, baseado nessa avaliação da sua saúde, ele vai te dar um resultado e isso vai dizer se você vai ter que fazer mais atividade física, se você vai ter que mudar a tua dieta, se você vai ter que mudar hábitos de vida e por aí vai, certo? Então, toda avaliação traz um resultado. Todo resultado tem que trazer uma consequência, tá? E eu queria saber se você já está ciente disso, você já tem essa percepção de causa e consequência, de resultado e consequência? Que tipo de resultado você observa ou quais resultados você costuma tomar mais cuidado para observar
quando você se sujeita a um processo avaliativo, certo? Então, deixe aí nos comentários para a gente conversar sobre isso, que é sempre importante trocar figurinhas sobre como a gente se avalia e o que a gente faz quando esses resultados aparecem nas nossas mãos. Bom, se você puder, claro, agradeço demais se você puder curtir esse vídeo, comentar, né, compartilhar aqui, se inscrever no canal, enfim, qualquer coisa que você puder fazer para ajudar essa iniciativa que eu tenho aqui se expandir, pode chegar em outros estudantes, atingir novos estudantes e trazer mais clareza para toda essa galera aí que está na batalha, né, por um futuro melhor, tá bom? Então, para você que chegou até aqui, deixo minha gratidão e nos vemos por aí numa próxima aula. Até mais!